O Estádio Olímpico de Seul era um oceano de luzes roxas. 50.000 fãs gritavam um único nome em uníssono, criando uma vibração que sacudia o chão de concreto. No centro do palco, sob um holofote solitário, Ryu Sung-jae, o líder e vocalista principal do grupo de K-pop mais famoso do momento, o Eclipse, segurava o microfone. Ele estava suado, a maquiagem impecável brilhando, o peito subindo e descendo com a adrenalina. Este deveria ser o momento de glória, o clímax da turnê mundial, o momento em que ele atingiria a nota alta da balada Eternidade. Sung-jae abriu a boca. Ele viu a multidão, viu os movimentos, mas de repente o mundo ficou mudo. Não foi um silêncio pacífico, foi um silêncio violento, substituído instantaneamente por um zumbido agudo, um guincho metálico dentro de seu crânio que parecia uma sirene de ataque aéreo. O som da banda sumiu. O grito dos fãs abafado, como se ele estivesse debaixo d'água. Ele errou a nota. Feio. Sua voz falhou, saindo como um grasnido desafinado. O estádio ficou confuso. Sung-jae viu os rostos de choque na primeira fila. O pânico subiu pela sua garganta como bile. Está acontecendo de novo, ele pensou. E desta vez não está passando. Em vez de pedir desculpas ou tentar cantar novamente, Sung-jae fez a única coisa que seu orgulho permitiu. Ele agiu como um idiota. Arrancou o ponto eletrônico do ouvido com raiva, jogou o microfone de ouro no chão, causando um estrondo que ele sentiu pela vibração do palco, mas não ouviu. E saiu andando para os bastidores, deixando 50.000 pessoas e seus companheiros de banda atônitos. 2 horas depois, a internet estava em chamas. A arrogância de Ryu Sung-jae atinge novo nível, diziam as manchetes. O ídolo intocável abandona show por birra técnica. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! No escritório da agência em Gangnam, o CEO gritava, vermelho de raiva. Sung-jae estava sentado no sofá de couro, olhando para os lábios do chefe se mexendo. Sua audição tinha voltado, mas estava abafada, como um rádio mal sintonizado. O médico tinha sido claro na semana anterior. Perda auditiva neurosensorial progressiva, estresse e exposição a ruídos altos. Se você não parar, vai ficar surdo permanentemente em 6 meses. Eu quero férias, disse Sung-jae, interrompendo o discurso do CEO. Sua voz soou estranha aos seus próprios ouvidos. Férias? Você destruiu a reputação do grupo. Você vai fazer uma coletiva de imprensa e pedir desculpas de joelhos. Não, disse Sung-jae, levantando-se. Ele colocou os óculos escuros para esconder o terror em seus olhos. Suspenda minhas atividades. Diga que estou refletindo. Diga que sou um bastardo arrogante. Não me importa. Eu vou sumir. Sem esperar resposta, ele saiu. Ele não foi para seu apartamento de luxo. Ele pegou seu carro esportivo, jogou uma mala no banco do passageiro e dirigiu. Não para o aeroporto, mas para o leste, para longe do barulho. 6 horas depois, o asfalto perfeito de Seul deu lugar a estradas costeiras esburacadas. O cheiro de poluição foi substituído pelo cheiro de sal e peixe seco. Sung-jae chegou à vila de Hae-Oreum. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado nos anos 90. Barcos de pesca coloridos balançavam no porto e gaivotas gritavam no céu cinzento. Ele parou o carro em frente a uma casa antiga de 2 andares, pintada de azul claro, com um jardim cheio de vasos de plantas e uma placa de madeira pintada à mão. Escola de piano Melodia do Mar. Alugam-se quartos.
Sunjay ajeitou o boné preto e a máscara facial. Ele precisava de um esconderijo onde ninguém soubesse quem era o ídolo do eclipse. Ele tocou a campainha. Ninguém respondeu. Mas ouviu-se o som de um piano vindo de dentro. Alguém estava tocando Chopin. Noturno, Op. 9, número 2. A execução era perfeita, técnica e precisa, mas parou abruptamente. A porta se abriu com força. Uma mulher apareceu. Ela usava um cardigan de lã largo, calças de moletom e o cabelo preso em um coque frouxo com um lápis. Ela não parecia feliz. Go Haneul, de 28 anos, olhou para o homem mascarado em sua varanda com a desconfiança de quem vive em uma vila onde todos se conhecem. Não compramos enciclopédias, não queremos mudar de religião e não precisamos de internet mais rápida, disse ela, pronta para fechar a porta. Eu vi a placa, disse Sunjay, sua voz abafada pela máscara. Quero alugar o quarto. Haneul o examinou. Sapatos de grife, sujos de poeira, relógio que custava mais que a casa dela, carro esportivo ridículo, estacionado na rua estreita. Turista de Seul? Ela perguntou com desdém. O quarto é pequeno, o chuveiro demora a te esquentar. E eu tenho regras. Nada de festas, nada de álcool depois das 10. E absolutamente nada de música pop alta. Eu sou professora de piano clássico. Meus ouvidos são sensíveis a lixo sonoro. Sunjay quase riu. Lixo sonoro. Era exatamente assim que os críticos chamavam a música que o fez milionário. Eu pago o dobro do aluguel adiantado em dinheiro, disse ele, tirando um maço de notas do bolso. E eu odeio barulho mais do que você. Haneul olhou para o dinheiro. O telhado precisava de reparos. O piano precisava de afinação. Ela suspirou, pegou o dinheiro e deu um passo para o lado. O quarto fica no segundo andar. A escada range no terceiro degrau. Não pise nele se chegar tarde. Sunjay entrou. A casa cheirava a madeira velha, cera de assoalho e chá de cevada. Era silenciosa. Pela primeira vez em dias, o zumbido em seus ouvidos parecia um pouco mais baixo, competindo apenas com o som do mar lá fora. Qual o seu nome? Perguntou Haneul, entregando-lhe uma chave antiga de latão. Ele hesitou. Se dissesse Ryu Sunjay, ela gritaria, pediria um autógrafo, chamaria os paparazzi. Kim Sun-woo. Ele mentiu, usando o nome de um personagem de drama que assistira uma vez. Sou desempregado. Haneul estreitou os olhos. Ela tinha ouvido absoluto. Ela sabia reconhecer uma nota falsa quando ouvia uma, e a voz daquele homem, a cadência, soava falsa. Mas ela deu de ombros. Certo, senhor desempregado. Eu sou Go Haneul. O café da manhã é às 7. Se perder, fica com fome. Ela voltou para o piano na sala. Sunjay subiu as escadas com sua mala. Ele entrou no quarto. Era simples. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha, uma janela com vista para o porto. Ele tirou a máscara e o boné, jogando-os na cama. Ele foi até a janela e abriu. O som das ondas quebrando nas pedras entrou. Ele tentou ouvir o mar. Ele se concentrou. Shhh! Shhh! Mas, sob o som das ondas, o zumbido voltou. E... fino, persistente, aterrorizante. Sunjay fechou a janela com força, as mãos tremendo. Ele se sentou na beira da cama e colocou a cabeça entre as mãos. Ele tinha fugido de Seul, fugido dos fãs, fugido da agência. Mas não podia fugir de si mesmo. Lá embaixo, Haneul começou a tocar o piano novamente. Chopin. Sunjay tentou se concentrar na melodia. Era linda, perfeita. Mas, de repente, uma nota soou distorcida para ele. Um dó que soava como um si desafinado. Ele não sabia se era ela que tinha errado ou se eram seus ouvidos que estavam morrendo.
Lá embaixo, Haneul parou de tocar. Ela olhou para o teto, na direção do quarto do novo inquilino. Ela tinha ouvido absoluto. Ela sabia que tinha tocado perfeitamente. Mas, por algum motivo, sentiu uma vibração estranha vindo do andar de cima. Uma vibração de medo. Rico esquisito, ela murmurou, fechando a tampa do piano. Espero que ele não me dê problemas. Mal sabia ela que o problema já estava instalado no quarto de cima e que o silêncio que ele trazia consigo mudaria a melodia da vida dela para sempre. A convivência na Casa Azul de Heoreum não era um romance. Era uma guerra fria, travada com xícaras de café e olhares tortos. Para Go Haneul, o novo inquilino, o Sr. Kim Sang-woo, nome falso de Sunjae, era a definição de um pesadelo urbano. Ele reclamava da pressão do chuveiro, dizia que os lençóis de algodão pinicavam e exigia café expresso de grãos importados em uma vila, onde o café solúvel era a norma. Para Sunjae, Haneul era uma ditadora de cardigan. Ela o acordava às 7 com escalas de piano repetitivas. Ela proibia que ele usasse sapatos dentro de casa, um hábito que ele, como coreano, respeitava, mas ela implicava até com as meias dele. E, o pior de tudo, ela o olhava com uma indiferença que feria seu ego de superastro. Ele estava acostumado a ser adorado por milhões. Ser tratado como um estorvo por uma professora de piano do interior era uma novidade humilhante. Mas o que Haneul não via era o terror por trás da arrogância. Sunjae passava os dias trancado no quarto, com fones de ouvido de cancelamento de ruído, não para ouvir música, mas para tentar silenciar o zumbido incessante em sua cabeça. O tinnitus estava piorando. Às vezes, o som do mar parecia um rugido de estática. Às vezes, a voz de Haneul soava como se ela estivesse falando de dentro de uma lata. Ele tinha uma melodia presa na cabeça. Uma última música. A música que ele tentara cantar no estádio e falhara. Ela tocava em sua mente, perfeita, cristalina, uma balada triste sobre perder algo que se ama. Ele precisava compô-la. Precisava tirá-la de dentro de si antes que o silêncio total chegasse. Mas ele tinha medo de tocar, medo de confirmar que seus ouvidos não funcionavam mais. A oportunidade, ou a maldição, veio 2 semanas depois, em uma noite de tempestade tropical. A chuva açoitava as janelas da casa antiga e o vento uivava como um lobo. A eletricidade oscilou e apagou, deixando a vila na escuridão. Haneul estava na cozinha, acendendo velas, resmungando sobre a fiação velha. Ela achou que o inquilino príncipe estaria encolhido no quarto com medo do escuro. Mas a casa estava silenciosa. Então, ela ouviu. Alguém estava na sala de música, no térreo. Alguém tinha aberto a tampa do seu precioso piano de cauda Yamaha, a única herança valiosa que sua mãe lhe deixara. Sunjae estava sentado no banco do piano, iluminado apenas pelos relâmpagos que cortavam o céu. Ele tremia. Ele não conseguia ouvir o trovão lá fora. O zumbido em seus ouvidos era tão alto que abafava a tempestade. Ele colocou as mãos nas teclas. Ele precisava ouvir a nota. Ele precisava saber se a música em sua cabeça era real. Ele pressionou um acorde. Dó maior. Para Sunjae, em sua memória muscular e em sua imaginação auditiva, o som foi puro e ressonante. Ele fechou os olhos, sentindo a vibração nas pontas dos dedos. Ele começou a tocar a melodia, a balada desesperada de sua alma. Ele tocou com força, com paixão, derramando toda a sua frustração nas teclas de marfim. Na cozinha, Haneul deixou a caixa de fósforos cair.
O som que vinha da sala não era música, era violência. Quem quer que estivesse tocando estava massacrando o piano. As notas estavam erradas. Os acordes eram dissonantes, chocando-se uns contra os outros em uma cacofonia horrível. Não era o erro de um iniciante que não sabe tocar. Era o erro de alguém que tocava com a força de um profissional, mas sem nenhuma noção de afinação. Ele estava tocando em uma tonalidade e mudando para outra sem lógica, batendo nas teclas com uma intensidade que ameaçava arrebentar as cordas. "Ei!" gritou Raneul, pegando uma vela e correndo para a sala. "Pare com isso! Você vai quebrar o piano!" Ela entrou na sala. Sun-jae estava de costas para ela, curvado sobre o instrumento, tocando furiosamente aquele barulho infernal. "Kim Sun-woo!" Ela gritou mais alto, a voz competindo com o trovão. "Eu disse para parar!" Ele não parou. Ele nem sequer se moveu. Ele continuou a espancar as teclas, balançando a cabeça no ritmo de uma música que só existia na mente dele, completamente alheio ao caos sonoro que estava produzindo na realidade. Haneul parou no meio da sala. A raiva começou a dar lugar a uma confusão gelada. Ela tinha ouvido absoluto. Ela sabia que qualquer pessoa com um mínimo de audição pararia ao ouvir tamanha dissonância. Era fisicamente doloroso ouvir aquilo. Por que ele não parava? Ela se aproximou do piano. A luz do relâmpago iluminou o perfil de Sun-jae. Ele estava chorando. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto ele tocava aquela melodia quebrada e desafinada. Haneul estendeu a mão e tocou o ombro dele com força. Sun-jae saltou do banco como se tivesse levado um choque elétrico. Suas mãos bateram nas teclas, criando um último acorde horrível. Ele se virou, os olhos arregalados, o peito arfando. Ele olhou para Haneul, e a primeira coisa que ele disse não foi uma desculpa. Estava bonito?" Ele perguntou, a voz rouca, desesperada. "A música soou como chuva?" Haneul olhou para ele. Ela olhou para as mãos dele, que ainda tremiam sobre as teclas. "Não," ela sussurrou, a verdade saindo antes que ela pudesse filtrá-la. "Soou como vidro quebrando. Soou horrível." O rosto de Sun-jae desmoronou. Foi a expressão mais devastadora que Haneul já tinha visto. Não era vergonha, era luto. "Você não ouviu, não é?" perguntou Haneul, dando um passo à frente. "Eu gritei o seu nome 3 vezes. A tempestade está derrubando árvores lá fora. E você estava tocando notas que não combinam. Você não consegue ouvir o que está tocando." Sun-jae recuou, batendo as costas na estante de partituras. O segredo que ele protegera com sua carreira, com sua fuga, com sua vida, estava exposto diante daquela mulher estranha em uma vila de pescadores. "Sai!" ele rosnou, tentando recuperar a máscara de arrogância, mas falhando miseravelmente. "Saia daqui. Você não sabe nada." "Eu sei que você tem técnica", disse Haneul, ignorando a ordem dele. O instinto de professora falou mais alto que o medo. "Eu vi seus dedos. Você sabe tocar. A posição das mãos, a força. Você é um músico treinado. Mas você está tocando de memória, não de ouvido. O que aconteceu com você?" "Eu disse para sair!" gritou Sun-jae. "Eu sou surdo, está bem? É isso que você queria ouvir? O inquilino rico é um músico surdo e patético. Vá rir com seus vizinhos." Ele tentou passar por ela para fugir para o quarto, mas Haneul bloqueou o caminho. Ela não era alta, mas tinha a firmeza de quem lidava com crianças teimosas há anos. "Eu tenho ouvido absoluto", disse ela calmamente. Sun-jae parou. "E daí? Parabéns." "E daí que eu posso ouvir o que você está tentando tocar, mesmo que você esteja tocando errado."
Ela explicou. Ela se sentou no banco do piano que ele havia desocupado. A melodia na sua cabeça era um si menor, não era? Mas você estava tocando em dó sustenido, por isso soava horrível. Sunjay ficou paralisado. Si menor. Sim, era exatamente isso. Hanel colocou as mãos nas teclas. Com suavidade, ela começou a tocar. Ela corrigiu a melodia dele. Ela pegou o caos que ele havia criado e o organizou. A música encheu a sala, triste, melancólica, bonita, exatamente como soava na cabeça de Sunjay antes do silêncio. Sunjay olhou para as mãos dela. Ele não conseguia ouvir as notas perfeitamente. Era tudo um borrão abafado. Mas ele viu. Ele viu os dedos dela dançando onde os dele deveriam estar. Ele sentiu a vibração correta no chão de madeira, através dos pés descalços. Haneul tocou por 1 minuto, depois parou e olhou para ele. Era isso? Ela perguntou. Sunjay escorregou pela parede até sentar no chão. Ele escondeu o rosto nas mãos e soluçou. Pela primeira vez, desde o palco em Seul, alguém tinha ouvido a música dele. Não o ídolo, não o produto, mas a música. Haneul não tentou consolá-lo com toques ou palavras vazias. Ela apenas ficou sentada no banco, vigiando-o enquanto a tempestade passava. Ela percebeu, com um aperto no coração, que aquele homem arrogante não era um turista rico entediado. Ele era uma alma quebrada que tinha vindo ao mar para morrer em silêncio. Nós vamos consertar isso, disse ela, a voz firme no escuro. Sunjay levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não tem conserto, é progressivo, vai acabar. Então vamos tocar antes que acabe, respondeu Haneul. Você tem as mãos e a melodia, eu tenho os ouvidos. Se você parar de ser um idiota arrogante por 5 minutos, eu posso ser seus ouvidos. Sunjay olhou para ela. A professora ranzinza de cardigã de lã, iluminada pela luz de uma vela, parecia a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Ou ouvido. Por que você faria isso? Ele perguntou. Porque eu odeio música ruim, disse ela dando de ombros. E aquilo que você tocou antes foi um crime contra Chopin. Sunjay soltou uma risada fraca e engasgada. Naquela noite, no chão da sala de música, enquanto a chuva parava lá fora, o acordo foi selado, não com contratos ou advogados, mas com uma promessa silenciosa entre 2 músicos. Ele tocaria e ela escutaria por ele. A Casa Azul, em Hae-Oreum, não era mais silenciosa. Nas semanas que se seguiram à noite da tempestade, ela se encheu de um novo tipo de som. O som da colaboração. Ryu Sunjay e Go Haneul desenvolveram uma rotina que para um observador externo pareceria estranha, mas para eles era a única maneira de respirar. Sunjay não podia mais confiar em seus ouvidos. O zumbido era uma maré constante, subindo e descendo, roubando-lhe frequências, distorcendo tons. Então, Haneul tornou-se sua âncora. Ela o ensinou a ouvir com o corpo. Tire os sapatos, ordenava ela todas as manhãs. Sinta a madeira. O piano reverbera através do assoalho. As notas graves vibram nos seus calcanhares. As agudas fazem cócegas nos dedos dos pés. Era um processo lento e frustrante. Sunjay, acostumado à gratificação instantânea dos palcos e estúdios digitais, tinha que reaprender a música como se fosse uma criança. Ele se sentava ao lado dela, no banco do piano, os ombros se tocando. Haneul tocava um acorde. Isso é um Lá menor, ela dizia, articulando bem as palavras para que ele pudesse ler seus lábios se a audição falhasse. Sinta a tristeza nele. É pesado. Ela pegava a mão dele e a colocava sobre a caixa de ressonância do piano. Sunjay
fechava os olhos. Ele sentia a madeira tremer sob a palma da mão. Ele não ouvia o som perfeito, mas sentia a onda física da música. A composição da balada avançava. Sunjay escrevia a melodia em partituras rabiscadas e Haneul a traduzia para o piano, corrigindo as dissonâncias que ele não percebia. Eles trabalhavam até tarde da noite, à luz de velas, com o som do mar ao fundo, um som que Sunjay estava esquecendo, mas que Haneul descrevia para ele com palavras. Numa tarde de quinta-feira, o progresso estagnou. Sunjay estava tentando compor o refrão, o clímax da música, mas nada parecia certo. Ele estava irritado, jogando papéis amassados no chão. "Não funciona!" ele gritou, batendo na tecla do piano. O som foi abafado para ele, mas ele viu Haneul estremecer. "Eu não consigo encontrar a emoção. Eu sou uma fraude, Haneul. Um cantor surdo é uma piada." Haneul não disse nada. Ela se levantou, caminhou até ele e pegou suas mãos, forçando-o a parar de se agredir. "Você não está ouvindo com o coração," ela disse. "Você está tentando ouvir com a memória da sua fama. Esqueça o estádio. Esqueça os fãs. O que você quer dizer com essa música?" "Eu quero dizer..." Sunjay olhou para ela. Para os olhos castanhos que o viam não como um ídolo, mas como um homem. Para os lábios que ele observava obsessivamente para entender o mundo. "Eu quero dizer que estou com medo, medo do silêncio." Haneul guiou as mãos dele para o teclado. Ela colocou as mãos dela sobre as dele. "Então toque o medo." Ela sussurrou perto do ouvido dele, onde ele ainda tinha um resquício de audição. "E eu vou segurar a melodia para você." Eles tocaram juntos. 4 mãos em um piano. Os dedos dela pressionando os dele, guiando o ritmo, a intensidade. Sunjay fechou os olhos e se deixou levar. Ele sentiu o calor do corpo dela, o cheiro de chá de cevada e sabonete de lavanda. A música fluiu. Não era perfeita tecnicamente, mas era crua, real, dolorosa e linda. Quando a última nota ressoou e a vibração na madeira cessou, eles não se afastaram. Sunjay abriu os olhos. O rosto de Haneul estava a centímetros do dele. O silêncio entre eles não era mais vazio. Era cheio de palavras não ditas. Sunjay levantou a mão e tocou o rosto dela, traçando a linha do maxilar. Ele queria beijá-la. Ele queria dizer que ela era a única música que ele precisava ouvir. "Sunjay", ela começou, a voz trêmula. Mas o momento foi estilhaçado. O som de pneus cantando no cascalho lá fora rompeu a bolha. Portas de carros batendo, vozes altas e autoritárias. Haneul se levantou num pulo, correndo para a janela. "Vans pretas", ela disse, virando-se para ele com os olhos arregalados de pânico. 3 vans pretas com vidros escuros, homens de terno. O sangue de Sunjay gelou. Ele conhecia aquelas vans. "Eles me acharam." Ele sussurrou. Não houve tempo para fugir. A porta da frente da escola de piano foi aberta sem cerimônia. Entrando na sala, com a arrogância de quem é dono do mundo, estava o CEO da agência, acompanhado por 2 seguranças e uma advogada. O CEO olhou ao redor da sala simples, com desdém, até seus olhos pousarem em Sunjay, descalço e vestindo roupas confortáveis. "Então é aqui que o rei do K-pop se esconde", disse o CEO, batendo palmas de forma sarcástica. Num barraco de pescadores, brincando de casinha com uma professora de piano caipira. "Saia da minha casa", disse Haneul, dando um passo à frente, bloqueando Sunjay com seu corpo pequeno. "Vocês estão invadindo." O CEO riu. "E você deve ser a carcereira, ou a amante. Tanto faz."
Ele empurrou Hanel para o lado com um gesto desrespeitoso. Sun-jae, que estava paralisado pelo choque, reagiu instantaneamente. Ele agarrou o pulso do CEO antes que ele pudesse tocar em Hanel novamente. "Não toque nela!" rosnou Sun-jae. Sua voz era baixa, perigosa. "O que você quer?" "O que eu quero? Eu quero o meu investimento de volta!" gritou o CEO. "Você tem um contrato, Sun-jae. Uma turnê mundial vendida. Patrocinadores furiosos. Você sumiu por um mês. Você tem ideia de quanto dinheiro estamos perdendo?" "Eu não vou voltar", disse Sun-jae. "Eu estou doente. Eu mandei o atestado." "Ah, o ouvidinho doendo?" O CEO zombou. "Todo mundo tem dor, Sun-jae. Tome analgésicos. Use injeções. Eu não me importo se você ficar surdo, cego ou mudo daqui a 5 anos. Eu me importo com o contrato que você assinou até o final deste ano. Você pertence a mim." A advogada deu um passo à frente, abrindo uma pasta. "Se o senhor não retornar a Seul imediatamente para retomar a agenda, a agência processará o senhor por quebra de contrato. A multa é de 20 bilhões de wons, aproxi 80 milhões de reais. O senhor perderá tudo: seus bens, suas contas, seus direitos autorais." Ela fez uma pausa dramática e olhou para Hanel. "E", continuou a advogada, "nós também processaremos qualquer pessoa que tenha ajudado e instigado sua fuga, incluindo a senhorita Go Hanel. A imprensa vai adorar saber que uma professora de piano sequestrou um ídolo mentalmente instável. A reputação dela nesta vila... Bem, digamos que ela nunca mais dará uma aula." Sun-jae sentiu o mundo girar. O zumbido em seus ouvidos aumentou para um grito agudo. Eles não estavam ameaçando apenas o dinheiro dele. Eles estavam ameaçando Hanel, a mulher que lhe dera refúgio, a mulher que lhe dera música. Ele olhou para ela. Hanel estava pálida, encostada no piano, mas seus olhos estavam fixos nele, suplicantes. "Não vá", diziam os olhos dela. "Nós daremos um jeito." Mas Sun-jae sabia como a indústria funcionava. Eles a destruiriam. Eles transformariam a vida pacífica dela num inferno de paparazzi e escândalos. Ele não podia permitir isso. Ele a amava demais para arrastá-la para a lama de seu mundo. Sun-jae soltou o pulso do CEO. Sua postura mudou. Os ombros caíram. A máscara de ídolo frio e distante voltou ao seu rosto, escondendo o homem quebrado por baixo. "Tudo bem?" disse Sun-jae, sem olhar para Hanel. "Eu volto." "Sun-jae, não!" gritou Hanel. "Você vai perder a audição. Você não pode." "Fique quieta", disse Sun-jae, forçando a voz a soar cruel. Ele precisava que ela o odiasse. Precisava cortar o laço agora, antes que doesse mais. "Isso foi divertido, Hanel. Umas férias rústicas. Mas o CEO tem razão. Eu pertenço ao palco. Eu não sou um músico de vila." Ele caminhou até o piano e pegou as partituras da música que haviam composto juntos. Ele as amassou na mão. "Isso aqui era só passatempo." Ele mentiu, jogando o papel no lixo. "Obrigado pela hospedagem. O dinheiro que deixei deve cobrir o incômodo." "Você está mentindo", sussurrou Hanel, lágrimas correndo pelo rosto. Ela tinha ouvido absoluto. Ela sabia quando uma nota era falsa, e cada palavra dele era uma nota falsa. "Eu sinto sua mão tremer", riu Sun-jae. Sun-jae virou as costas para ela, porque se a olhasse mais um segundo, ele desmoronaria. "Vamos", ele disse ao CEO. "Tire essas pessoas da minha frente." Ele saiu da Casa Azul sem pegar suas coisas. Ele entrou na van preta. A porta deslizou, fechando-se como a tampa de um caixão, selando-o de volta no mundo do barulho, do dinheiro
e da solidão. Enquanto a van se afastava, levantando poeira na estrada de terra, Sunjay olhou pelo vidro escuro. Ele viu Hanel correndo para a varanda. Ele a viu gritar o nome dele, mas o vidro era à prova de som. Ele não conseguia ouvi-la. E pela primeira vez, o silêncio não foi um sintoma de sua doença. Foi o som de seu próprio coração se partindo. Ele estava voltando para ser o ídolo, mas estava deixando para trás a única pessoa que o tinha ouvido de verdade. A sala de espera VIP do Seoul Arts Center era um cubo de vidro e mármore, frio como um necrotério de luxo. Ryu Sunjay estava sentado em um sofá de veludo, enquanto uma equipe de 3 maquiadores tentava esconder as olheiras profundas sob camadas de base cara. Faltava 1 hora para a coletiva de imprensa que anunciaria sua volta triunfal e a turnê mundial do Eclipse. Mas Sunjay não estava lá. Sua mente estava a 400 quilômetros de distância, em uma casa azul com cheiro de madeira velha. O zumbido em seus ouvidos tinha mudado. Não era mais um grito agudo. Era um rugido constante, como uma cachoeira, abafando quase todas as frequências médias. Ele via os lábios do maquiador se moverem, mas ouvia apenas um murmúrio distorcido. Ele assentiu automaticamente, sorriu o sorriso falso de ídolo, mas por dentro estava gritando. Ele sabia que ao subir naquele palco para a turnê, estaria assinando a sentença de morte de sua audição. Seria o fim. Mas pelo menos Hanel estaria segura. A porta da sala VIP se abriu. O CEO da agência entrou, sorrindo como um tubarão que sente cheiro de sangue. 5 minutos, Sunjay, disse o CEO, levantando 5 dedos. Lembre-se do script. Você estava cansado. Você ama seus fãs. E você está 100% recuperado. Sunjay assentiu, sentindo o gosto de Billy na boca. De repente, houve uma comoção no corredor. Gritos dos seguranças. Um som de luta. Senhorita, você não pode entrar aqui. Eu não sou uma fã. Eu sou a professora dele. Sunjay congelou. Aquele timbre, aquela voz cortante e clara, era o único som que parecia atravessar a barreira do zumbido. A porta foi escancarada. 2 seguranças tentavam segurar uma mulher pequena, vestida com um casaco de lã surrado e tênis sujos de poeira da estrada. Ela segurava uma pasta de papelão contra o peito, como se fosse um escudo. Hanel. O que é isso? Gritou o CEO. Tirem essa louca daqui. Sunjay! Gritou Hanel, ignorando os homens que a puxavam. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Você esqueceu uma coisa na minha lixeira. Sunjay se levantou. O choque deu lugar a uma onda de adrenalina. Soltem-na, ele ordenou. Sua voz de palco, treinada para comandar multidões, fez os seguranças hesitarem. Eu disse, soltem-na. Hanel se soltou e caminhou até ele. Ela estava tremendo, mas seu queixo estava erguido. Ela abriu a pasta e tirou as folhas de papel amassadas e alisadas com fita adesiva. A partitura da música deles. Você disse que era passatempo, disse ela, a voz firme, embora lágrimas brilhassem em seus olhos. Mas você mentiu. Eu toquei isso ontem à noite. E sabe o que eu ouvi? Eu ouvi um homem pedindo socorro. Eu ouvi um homem dizendo que me amava. Ela empurrou a partitura contra o peito dele. Você vai vender sua alma por essa turnê, Sunjay? Você vai ficar surdo cantando músicas enlatadas que você odeia para pessoas que não conhecem o seu verdadeiro eu? Ou você vai ter a coragem de tocar a sua verdade uma única vez? O CEO avançou, furioso. Segurança! Levem-na para a delegacia. Invasão de propriedade. Se ela for, disse Sunjay, calmamente, segurando a mão de Hanel. Eu vou junto. E eu conto para a imprensa agora mesmo sobre a fraude fiscal da agência,
nos últimos 3 anos. O CEO parou. O silêncio na sala foi absoluto. Sanjay não tinha provas concretas, mas o blefe foi entregue com a convicção de quem não tem mais nada a perder. O que você quer, Sanjay? Sibilou o CEO. Sanjay olhou para Haneul. Ele olhou para a partitura amassada. Ele sentiu a vibração do pulso dela contra o dele. Eu quero sair, disse ele. Eu quero o rompimento do contrato. Eu pago a multa. Vendo meu apartamento, meus carros, minhas ações. Fiquem com tudo, mas eu vou embora agora. Você vai se arrepender, ameaçou o CEO. Você vai sair daqui sem nada, sem carreira, sem dinheiro. Sanjay sorriu. Pela primeira vez em meses, o zumbido parecia recuar. Eu tenho a música, disse ele, e eu tenho os ouvidos dela. Isso é tudo o que eu preciso. Ele tirou o ponto eletrônico do ouvido, jogou-o na mesa de vidro e saiu da sala, puxando Haneul com ele, deixando para trás o mundo de plástico de Seul. 3 dias depois, a vila de Haeoreum estava em festa. Era o festival anual do mar. Bandeirolas coloridas decoravam o pequeno porto. Barracas de lula grelhada perfumavam o ar, e os moradores locais se reuniam na praça principal, onde um palco de madeira improvisado havia sido montado. Normalmente, a atração principal era o concurso de trote dos pescadores. Mas, naquela noite, havia um rumor. Um rumor que atraíra vans de transmissão de Seul e centenas de fãs que descobriram a localização através de fóruns online. Ryu Sung-jae faria seu último show. Não havia luzes estroboscópicas, não havia dançarinos, apenas um piano de cauda Yamaha antigo, o piano da mãe de Haneul, que havia sido transportado para o palco com a ajuda de 6 pescadores robustos. Sanjay subiu ao palco. Ele vestia uma camisa branca simples e jeans, sem maquiagem, sem brilho. Ele se sentou em um banco alto, com um microfone à frente. A multidão, uma mistura bizarra de avós locais e adolescentes de Seul segurando lightsticks, fez silêncio. Sanjay olhou para a multidão. O zumbido estava lá, forte, mas ele não estava com medo, porque sentado ao piano estava Haneul. Ela usava um vestido azul simples que combinava com o mar. Ela olhou para ele e assentiu. Eu estou aqui, diziam os olhos dela. Siga as minhas mãos. Haneul tocou o primeiro acorde. Sanjay sentiu a vibração subir pela madeira do palco, passando pela sola de seus sapatos, subindo pela espinha. Ele fechou os olhos e começou a cantar. A música intitulada A Melodia do Silêncio não era pop. Era uma balada crua, acústica, poderosa. A letra falava sobre um mundo que ficava mudo e sobre encontrar o som na batida do coração de outra pessoa. A voz de Sanjay, livre das coreografias exaustivas e da autotune, soou límpida e devastadora. Ele cantava olhando para Haneul. Ele observava os dedos dela dançarem nas teclas e sincronizava sua respiração com o movimento dos ombros dela. Eles eram um só instrumento. Ela era a audição. Ele era a voz. No meio da música, houve um momento em que Sanjay não conseguiu ouvir a própria voz devido ao zumbido. O pânico tentou entrar. Ele olhou para Haneul. Ela sorriu e balançou a cabeça levemente no ritmo, gesticulando com os olhos para que ele continuasse. Ele confiou nela. Ele se jogou no abismo do silêncio, sabendo que ela o pegaria. Quando a última nota do piano desapareceu no ar salgado da noite, houve um segundo de silêncio absoluto. E então, o aplauso explodiu. Não eram apenas gritos histéricos de fãs, eram aplausos emocionados, chorosos. As pessoas na vila, que o conheciam como o inquilino chato, estavam de pé. Sanjay pegou o microfone. Obrigado, disse ele. Esta foi minha última música
como o rio Sunjai do eclipse. Eu estou perdendo minha audição. Em breve, talvez eu não ouça mais nada. Um suspiro coletivo de choque percorreu a plateia. Mas, continuou ele, olhando para Hanaul, que agora estava de pé ao lado do piano, chorando. Eu descobri que não preciso ouvir o mundo inteiro para ser feliz. Eu só preciso ouvir a verdade. E a verdade está aqui, nesta vila, nesta música e nesta mulher. Ele desceu do banco e caminhou até Hanaul. Ali, na frente das câmeras, dos fãs e dos pescadores, ele segurou a mão dela. Eu perdi tudo o que tinha em Seul para estar aqui, disse ele, baixo o suficiente para que apenas ela e o microfone aberto ouvissem. Eu não tenho mais fortuna, tenho dívidas e sou um músico meio surdo. Mas, Gohaneu, você aceita ser meus ouvidos para o resto da vida? Você aceita namorar esse desempregado problemático? Hanaul riu entre as lágrimas. Você ainda deve o aluguel deste mês, idiota. Eu pago com trabalho. Ele sorriu. Posso lavar pratos. Aceito, disse ela. Sunjai a beijou. Foi um beijo suave, ao som das ondas do mar quebrando ao longe, um som que ele mal podia ouvir, mas que podia sentir na pele dela. Epílogo. 2 anos depois. A escola de piano Melodia do Mar estava cheia. Crianças da vila corriam pelo jardim. Na sala de música, Hanaul estava dando aula para uma menina pequena. Sunjai estava sentado em uma escrivaninha no canto, escrevendo em um caderno de partituras. Ele usava aparelhos auditivos discretos de última geração, mas ainda dependia muito da vibração. Ele agora era um compositor famoso. Não cantava mais, mas escrevia sucessos para outros artistas. Suas músicas eram conhecidas por terem uma profundidade emocional que o K-pop raramente via. Ele assinava as músicas como o Pescador de Sons. A porta se abriu. O correio chegou. Sunjai não ouviu a campainha, mas sentiu a brisa quando Hanaul passou por ele para pegar a correspondência. Ela tocou o ombro dele carinhosamente ao passar. Carta da agência, disse ela entregando um envelope. Sunjai abriu. Era o cheque final de royalties. Ele tinha pago a última parcela da multa contratual. Ele estava livre. Oficialmente. Ele olhou pela janela. O mar estava calmo. Ele se levantou e foi até o piano. Hanaul sentou-se ao lado dele. O que você está ouvindo? Perguntou ela, usando a língua de sinais que eles haviam aprendido juntos para quando o silêncio fosse total. Sunjai colocou a mão no coração dela. Estou ouvindo a melhor música do mundo, ele respondeu, também em sinais, e depois falou em voz alta, com aquela voz que ainda fazia o coração dela acelerar. Estou ouvindo você. Ele começou a tocar uma melodia simples no piano. Hanaul uniu-se a ele, transformando a simplicidade em harmonia. Em uma pequena vila à beira-mar, longe dos holofotes e dos gritos da fama, um ex-ídolo e uma professora ranzinza encontraram algo que nenhuma parada de sucesso poderia oferecer. Uma vida perfeitamente afinada, onde o silêncio não era o fim, mas apenas o espaço necessário para o amor ecoar.